Depois, queridos, vocês leram o texto, né, da página 48, perceberam que esse texto falava sobre as várias maneiras que o ser humano utilizou para comunicar-se desde a pré-história, né? Com desenhos nas cavernas, eles se comunicavam com sons guturais, né? Nem sabiam falar direito, depois foram desenvolvendo outras técnicas. E enfim, chegou onde nós, seres humanos, hoje conseguimos, né? A comunicação entre nós é perfeita. Este é o cartaz de um filme sobre um menino que viveu na selva entre lobos até os 12 anos. Como você imagina que ele falava, andava e comia? Então, como você acha que ele, vivendo apenas com os animais, numa selva, como é que ele se comunicava? Será que ele desenvolveu alguma linguagem parecida com a nossa? Ou será que ele copiava os animais? Era isso que para você responder aí, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o módulo 2, que é a língua na comunicação, que ia das páginas 55 até a 57, que eu pedi para vocês, né? Então, a primeira pergunta fala assim, ó: se não existissem palavras como cachorro, chuva e mesa, como as pessoas fariam para se referir a esses seres? Ora, o básico que eles pudessem fazer se não existissem essas palavras. Ou eles apontariam, ou eles fariam uma mímica, ou eles desenhariam, né? Mostrariam o objeto apontando. Então, como que ia se referir? Dessa forma aí, tá? A número 2. Se o cachorro, a chuva e a mesa não... Então, olha lá. A chuva e a mesa não estivessem na presença do emissor da mensagem, como ele poderia se referir a esses seres? A resposta tá lá, ó. Faria uma mímica ou desenharia, né? No caso do cachorro e da chuva, poderia imitar o som. Agora, a mesa, assim, a chuva... Bom, até que a chuva para imitar o som não é tão difícil, mas mesa não transmite, acho que teria que ser mímica mesmo. Ou então fazer um desenho de uma mesa, né? Aí a número 3. Se as pessoas quisessem se referir a alguns seres que não têm forma definida, como alma, razão, vontade, ou quisessem expressar que consideram algo bonito, útil ou agradável, como elas fariam? Gente, aí complicou, hein? Porque agora são sentimentos, são coisas assim abstratas, né? Algo bonito, útil, agradável, né? São adjetivos. Como que eu vou transmitir isso daí? Como é complicado, não? Vocês não imaginam? Imagina, como é que eu vou transmitir essas palavras? Alma, razão, vontade. Como que eu vou transmitir isso? Agora ficou mais difícil. Daria para fazer uma mímica, desenhar alguma coisa, mas olha, não dá para especificar. Eu acho que as pessoas não entenderiam direito não, hein? Aí, número 4. Para você que vive num mundo repleto de palavras, para comunicar-se é mais fácil e rápido pronunciar ou escrever a palavra, fazer mímica ou desenhar. Aí é para vocês, é pessoal, mas eu creio que a maioria terá respondido, né? Que vocês acho que já fizeram a atividade. A maioria deve ter respondido o quê? Que é mais fácil pronunciar ou escrever. Porque, olha, ficar fazendo mímica e desenhando, imagine cada palavra você ter que fazer um desenho. Jesus, muito difícil, né? Pessoal, eu pedi também que vocês tentassem interpretar essa sequência de quadrinhos aí, né? Então, tem uma pessoa, um estrangeiro, chegando a uma terra desconhecida. E ele chega com seu chapéu, o senhor lá, né, cumprimentando, fala umas palavras, que não é da língua dele, né, provavelmente é um jornalista, né? E aí, o senhorzinho fala alguma coisa. Ele sorri, ele não entende nada. Depois, se você observar bem os gestos, os símbolos, aliás, da conversa, são os mesmos símbolos, ó. Então, ele passa diante de outro senhor e fala mesmo, o senhor fala a mesma coisa, ele tira o chapéu sorrindo. Depois, ele passa em frente ao muro e a criança fala a mesma coisa e ele sorri, tira o chapéu, né?
entendendo que aquilo era um cumprimento. Depois, ele passa diante das senhoras que falam, né, os mesmos símbolos aí que a gente também não entende. E ele, achando que é um cumprimento, tira o chapéu. No hotel, a mesma coisa, ele tira o chapéu. Depois, ele chega, né, em um estabelecimento e o homem tá tão bravo, tão zangado e fala essas palavras soltando os mesmos símbolos. Aí, ele ficou com o rostinho entristecido e até preocupado, hein? Aí, as questões de interpretação. Na 1.1 diz assim, ó, você achou essa história em quadrinhos engraçada? Aí aí é de você, vai de você. O que você achou? É uma resposta pessoal. Na 1.2, o homem que aparece em todos os quadros fornece pela maneira como se apresenta, a roupa que usa, a máquina fotográfica e a mala que carrega, indícios de que é, obviamente, um turista. Letra B de buraquinho. Daí o 1.3 diz assim, em que país você imagina que ele se encontra e por quê? Bom, pelas vestes, né, ó, pelas vestes das mulheres, até mesmo dos homens, pelo animal, por tudo que aparece aí no cenário também, a gente consegue reconhecer que é em algum país árabe, não é isso? Então, tem a justificativa aí, para vocês entenderem. 1.4, você acha que ele fala a língua do país? Obviamente não. 1.5, as personagens dos quadrinhos 2, 3, 4, 5 e 6 têm um ar amável ou hostil? Amável, agradável, hostil, meio sério ou indiferente ou não muito agradável. Eles têm um ar assim amável com o turista. Na 1.6, o que o homem da máquina fotográfica imagina que lhe estão dizendo? Ele imagina que seja cumprimento, então que tenham gentilezas, né? Por exemplo, seja bem-vindo, olá, né? Imagino mais ou menos isso. 1.7, o que pode ter acontecido com o homem à esquerda no último quadro? Ora, ele deve ter se machucado, batido o martelo no dedo, no pé, sei lá, né? Ele ficou muito bravo, muito zangado. E o que você acha que ele está dizendo? Provavelmente um palavrão. Daí na 1.9, observe os caracteres dos balões nos outros quadros. São iguais ou diferentes dos caracteres do último quadro? Os caracteres, os símbolos, são os mesmos. Repare bem aí na sua apostila, ó, os mesmos símbolos. Ah, meu Deus, então o que é que as outras pessoas estavam dizendo ao coitado do estrangeiro, né, ó? Por que o homem da máquina fotográfica está tão desapontado no último quadro? Gente, porque ele descobre, aliás, não é descreve, não, ele descobre que aquelas palavras não eram cumprimentos, que aquelas palavras, na verdade, não tinha nada de amável com relação a ele, né? Então, não era nenhum sentimento bom que as pessoas apresentavam com relação a ele, coitado. Daí, na 1.11, na verdade, o que os habitantes do país estavam fazendo o tempo todo? Eles estavam caçoando do homem, dizendo coisas negativas para ele, né? E ainda rindo da cara dele porque ele não entendia. 1.12. E agora, qual é a sua opinião sobre essa história em quadrinhos? Então, agora, o que é que você entendeu? Agora você achou engraçado? Ou ainda continua não achando nada interessante? Eu achei engraçado, vai, fala sério. A 1.13. Agora que você interpretou a sequência de quadros, qual a sua opinião sobre os gestos na comunicação? São sempre suficientes para entendermos a mensagem que as outras pessoas estão transmitindo? Então, os gestos nem sempre são suficientes para entendermos a mensagem. Falar a mesma língua facilita a comunicação entre as pessoas, não é? Porque, às vezes, os gestos vêm acompanhados, assim, de palavras que não são agradáveis, como aconteceu com esse homem, né? Ele foi enganado, coitado. As pessoas estavam brincando com a cara dele, caçoando, zombando dele. Que dó, não é? Depois, amadinhos queridos da Pro, eu pedi a tarefa da página 87, tá? Das páginas 87 a 90.
que vem falando sobre o direito de todos. Era para você observar algum local público, né, que frequenta e ver se havia lá atendimento preferencial, né, para pessoas de necessidades especiais, e todas as questões se referem a isso, ao que você observou. Pode ser no supermercado, por exemplo, tem caixa preferencial, as pessoas respeitam isso, a ordem de atendimento. Realmente, essas pessoas que precisam de atendimento especial, elas estão sendo atendidas da maneira correta, estão tendo um atendimento digno, né? Então, era tudo isso daí, vai de acordo com o local que você observou, por isso que a Pro não vai colocar resposta específica para ninguém. Depois nós comentamos em sala de aula, tá? Depois, na página 89, era a minha maneira de me comunicar. E aí também é muito pessoal, tá? As perguntas, ó. Normalmente você gosta de conversar, por quê? É muito pessoal isso, cada um vai responder o seu. Existe um tipo de pessoa com quem você gosta mais de conversar do que com outras? Sua preferência tem relação à idade da pessoa, ao sexo da pessoa, interesses ou outro aspecto? Por que isso acontece? Então, Pro, eu gosto mais de conversar com pessoas da minha idade, porque me entendem melhor, né? Eu prefiro conversar com pessoas do mesmo sexo que eu. Então, se você é uma menina, gosta mais de conversar com menina, ou então gosta mais de conversar com menino, porque, enfim, aí vai, né, da opinião de vocês. O 3, existe algum tipo de pessoa com quem você não gosta de conversar? Por que isso acontece? Eu não gosto de conversar com pessoas assim que são grosseiras, pessoas que ficam respondendo tudo na lata, que evitam falar demais. Eu não gosto de conversar com pessoas que são muito tímidas ou que são muito arrogantes, que são... Enfim, aí vai de vocês. 4, numa conversa, geralmente você fala mais, ouve mais, ou fala e ouve na mesma proporção? E por que isso acontece? 5. Você se sente à vontade ao falar em público? E por quê? Você gosta de escrever? Tem facilidade para redigir os textos solicitados na escola? Gosta de escrever cartas? Gosta de escrever mensagens em correio eletrônico, que seriam os e-mails? Então, todas essas perguntas, até o número 14, são muito pessoais, de acordo com a sua vivência, tá, amados? Depois, se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, que a Pro responde, tá bom? Bom, sobre as atividades de vocês, eu acho que já coloquei tudo aqui. Se houver alguma dúvida, estarei à disposição nos horários em que o Silvio me colocar lá nos grupos, tá bom? Espero ter ajudado, ter colaborado com vocês. Infelizmente, estamos separados, mas não me esqueço de vocês em nenhum minutinho da minha vida. Amo vocês, estou com saudades. Um beijo em cada coração, um abraço de longinho, mas espero que tudo isso passe muito rápido para que a gente possa abraçar de verdade, para que a gente possa olhar nos olhos uns dos outros, não é? Para que a gente se sinta mais querido, mais amado pessoalmente, tá bom, meus amores? Um grande abraço agora e fiquem com Deus, e vocês estão nas minhas orações, viu? Mua!